Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande prazer, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Sempre é uma palavra curta, né? Mas a gente sempre entender que o Senhor, Ele fala com a gente, Ele corrige, como o Eliel acabou de falar agora, Ele corrige as nossas vidas. E esses dias, irmãos, o Senhor, Ele me fez relembrar que nós não devemos julgar ninguém. No nosso pensamento, né? O nosso pensamento, a gente deixa o nosso pensamento fluir e muitas das vezes a gente não oramos e já julgamos em pensamento. E o Senhor me corrigiu, falando para mim que o jugo vai vir naquele grande dia. Quem vai nos julgar vai ser o juiz, não nós julgar um ao outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga, mesmo pelo pensamento. A gente precisa pedir para o Senhor perdão todo momento. Todo momento a gente tem que pedir, Senhor, perdoa pelos meus pensamentos, perdoa pelos meus atos, até mesmo pelo meu modo de falar, que de repente a gente fala com alguém e de repente o tom que a gente usa, a gente acaba julgando até mesmo no tom que a gente usa, né? E isso doeu muito meu coração, irmãos. Aí a gente vai lá em João 8. Vamos falar um pouquinho da mulher que encontrou a luz, né? Na verdade, uma mulher que foi apanhada em adultério e ela encontrou a luz. Louvado seja Deus, porque Jesus, ele veio para iluminar os nossos caminhos. Ele veio para acender as nossas vidas. Se a gente realmente querer, como ele fez uma pergunta para ela, ele disse para ela assim: "Quem te julga, mulher?" Ela disse: "Ninguém." Aí, então ele falou assim: "Então vai." Então, naquele momento que quando Jesus falou para ela: "Vai", então já não era mais para ela olhar para trás, nem se condenar e nem deixar ninguém julgar. E aqui em João 8 disse assim, ó: "Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele levantou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e os fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Não sabe o que eu vejo com essa palavra? No que eu vejo, Jesus, quando ele estava ali ensinando aquele povo, Jesus sabia quem era aqueles fariseus. Jesus sabia quem eram aqueles mestres da lei. Mas eles se achavam, vamos supor, os sábios. Eles se achavam que eles sabiam mais do que Jesus. Então, como ele via que Jesus não tinha nada contra Jesus, que a palavra que Jesus sempre ele trazia para os coração era sempre uma palavra vinda do reino do céu. Mas eles não deixavam aquela palavra entrar no coração. Muitas das vezes somos nós, né? Muitas das vezes a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir. Muitas das vezes, nossa, mas que palavra dura, sabe? Ai, nossa, essa palavra veio para mim. Ai, sabe? Então, tem pessoas que usam a palavra de Deus como confronto. Se a gente, como confronto assim, como nós entendemos como para nos confrontar, é para nos ensinar, mas tem pessoas que se ira com a palavra de Deus. Como Deus, quando ele começa a pregar o reino do céu, quando Jesus começava a pregar o reino do céu, os fariseus, eles sabiam que aquelas palavras eram verdadeiras, mas eles não queriam trazer para dentro deles. Eles queriam que apanhar, ele queria falar, sabe, a gente vai encontrar algo para julgar Jesus. Mesmo assim, é eu e você, viu? Quando a gente estiver
levando a palavra do Senhor, quando a gente estiver dividindo a palavra do Senhor com alguém, vai se levantar alguém para querer te parar. Porque a palavra de Deus diz, seja forte e corajoso, não pare, mas sempre vai querer alguém, vai ter alguém que vai se levantar. Mas aí o Senhor fala que o nosso fardo, se a gente trocar os nossos fardos com ele, o fardo dele é leve, o nosso é pesado. Então, e eles disseram, mestre, essa mulher foi, foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei de Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Imagina, irmãos, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, falando sobre adultério, falando sobre usar a lei de Moisés sobre a vida daquela mulher, sendo que eles também, de forma ou outra, eles também adulteravam, né? Eles também, no caso, o adultério, muitas vezes a gente acha que o adultério é o ato sexual, mas se a gente olhar bem o que significa adultério, realmente a gente pode estar adulterando uma gasolina, a gente pode estar adulterando uma assinatura, a gente pode estar adulterando outras coisas, né? Então, Jesus já sabia também que eles viviam também nesse ato, né? Cobrando imposto. A gente sabe aí de muitas histórias aí que as pessoas elas fazem para passar na frente de outro. Tudo isso chama-se adultério, irmãos, que assim eu não vou citar, mas os irmãos devem saber. Eles disseram essas perguntas para conseguir uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo, mas ele se deixou e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus sabiamente, ele parou e só escreveu ali no chão. A Bíblia não diz o que ele escreveu ali no chão, mas ali foi um tempo. Eu tenho toda certeza que foi um tempo que ele orou. É o que Deus, é que o Senhor fala com a gente. Sabe? Muitas das vezes vem uma palavra para nos confrontar, uma palavra para nos tirar da presença de Deus. O Senhor, ali no momento de ira, o bom é a gente não responder. No momento de ira, o bom é a gente se calar. No momento de ira, é bom a gente dobrar os nossos joelhos, sabe? Jesus, ele, com a cabecinha baixa ali, ele escreveu na areia, né? Mas o que ele nos ensina aqui é para a gente nos calar, falar com o Mestre, falar com Deus, falar, Senhor, é momento de responder ou é momento de se calar? Porque se for momento de se calar, irmãos, pode ter certeza que o Senhor, ele responde por nós. Mas se for momento de falar, pode ter certeza que o Senhor, ele vai colocar as palavras certas nas nossas bocas. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Uhum. Quem deles, se tivesse pecado, que via e atirasse a pedra naquela mulher? Então, eles já sabiam que eles também estavam em pecado. Eles também sabiam que estavam fazendo totalmente as coisas erradas. E ali eles se iraram, mais ainda por causa disso. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando por os mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ele continuou ali de pé, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o seu corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Veja bem, olha, o Senhor ainda nos dá a chance ainda. Isso sabe,
quando eu comecei a ler essa palavra, quando eu comecei a ler essa palavra, quando veio o pensamento de julgo na minha mente, eu falei, peraí, mas o Senhor, ele me deu uma chance. Ele me deu uma chance para mim não trazer mais o jugo mais para dentro do meu coração, nem da minha mente. Por quê? Porque ele já disse que naquele grande dia, quem vai julgar é o Pai, o juiz, ele que vai julgar. Nós não temos que julgar ninguém, nós temos que orar um pelo outro, como Jesus fez. Jesus deixou um grande exemplo para nós, para a gente orar, sabe? Como ele fez pelaquela mulher. Ele abaixou a cabeça ali, escrevendo ali, com certeza veio algo do céu no coração de Jesus para ele poder dar uma resposta sábia. Como assim também Salomão, né? Quando Salomão foi julgar pela primeira vez, Salomão dobrou o joelho e foi orar ao pai. E o pai deu para Salomão uma resposta sábia. Isso aí, irmãos, é para nós. Nossa, e veio assim no meu coração, assim como uma flecha, irmão. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque é o que a gente precisa fazer, irmãos. Era pedir para o Senhor perdão quando vem os pensamentos em julgamento. A gente tem que saber, entender que é só o mestre que vai julgar naquele grande dia. Só Deus vai julgar. Então, que fique aí de reflexão no seu coração, no meu coração, porque essa palavra mexeu muito no meu coração, porque, na verdade, a palavra ela tem que tocar, sabe? Você tem que passar pelaquela situação, ouvir a voz do Senhor e falar, Senhor, é exatamente isso, Pai. Não temos que julgar, nem mesmo no pensamento, não temos que julgar ninguém, porque a tua palavra mesmo diz para a gente não julgar, para que a gente não venha a ser julgado. Então, a gente vai ter que pedir perdão para o Senhor milhões, trilhões de vezes. Trilhões. Durante o dia, a gente tem que pedir perdão, acordar pedindo perdão, passar o dia inteiro pedindo perdão, dormir, e na hora de deitar, pedir perdão, porque pensa num povo que peca somos nós. Não pensa, às vezes olha assim e fala assim, nossa, mas nossa, essa pessoa ela é santinha, ninguém vê falando nada, não vê nada saindo da boca dela. A gente não sabe no coração, né, irmãos? Não sabe na mente. Por isso que Deus, o Senhor, ele colocou essa palavra no meu coração e está aí para dividir com vocês. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar a vida de vocês e que toda vez que quando a gente for pensar em pecar, a gente lê essa palavra e seguimos o exemplo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Saiu. 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 Caiu. Eita. Aquele lá que você está falando dele. A Maria que ficou de rosto, tá vendo? Amanda caiu também. Coloca aí. Hum? Nossa, tá falando.
A internet do Eliel caiu. Eu vi, Amanda. Ixi. Ele acabou de me ligar aqui para falar. É, eu também vi, eu falou, opa, ele saiu. Acho que está Saiu. gravando ainda, não tá, Amanda? Uhum, Ai, tá. Jesus. Nem pode ir pro ar isso aqui. Não, depois dá Ai, para cortar esse Senhor. final. Dá para cortar? Ah, então tá. Uhum. Ah, então tá bom. Muito boa a palavra. Às vezes a gente julga, a gente não fala, mas a gente julga já no pensamento, né? Verdade, Antes Amanda. antes de falar assim, alguma coisa sair da boca, a gente já julgou por dentro, a gente já teve a intenção. E é Verdade. aquilo, né? A régua que a gente medir, a gente vai ser medido. Sim, verdade. Com certeza. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tomar Muito muito cuidado cuidado, mesmo. é verdade. É, E assim, se a gente já pensa com uma coisa de julgamento, mas a gente tem aquele pensamento crítico, né? De criticar e falar, peraí, tô errado, perdão, Senhor.